William Robinson poderia descrever o plantão que acabará de ter como nada além de difícil. Foi agitado e difícil, e o jovem cirurgião estava se sentindo exausto. No início, um dos pacientes começou a ter febre, causada por uma reação individual à cirurgia. Depois, outro paciente teve pressão arterial extremamente baixa, mas os médicos não conseguiam descobrir o motivo. Felizmente, graças à assistência oportuna, ambos os pacientes se sentiram muito melhores em algumas horas. No entanto, o plantão de William não terminou aí. Por volta da meia-noite, um homem com ferimento de faca foi levado à sala de emergência. Como acabou se descobrindo mais tarde, o paciente era um policial disfarçado. Apesar do estado crítico do paciente, William fez tudo o que podia para salvar sua vida. Segundo seus colegas, o jovem cirurgião realizou um verdadeiro milagre e mereceu os maiores elogios por isso. Foi apenas de manhã, quando mal conseguia se manter em pé, que William percebeu que havia sido realmente um plantão muito bem-sucedido. O jovem cirurgião decidiu deliberadamente ir a pé para casa para tomar um pouco de ar fresco e clarear a mente. Certamente, William poderia ter pegado seu velho Ford, mas optou por não fazê-lo, já que não estava com pressa, ninguém o esperava em casa e não havia motivo para ele acreditar que seria diferente. O jovem cirurgião se divorciou de sua esposa Jane há 3 anos, e mesmo que se sentisse solitário às vezes, não se arrependia nem um pouco. O divórcio foi amigável, então o casal não sentiu a necessidade de culpar ninguém pelo fato de sua vida familiar ter sido um fracasso. Foi um casamento sem amor, que não deu ao casal nada além de uma razão para viver sob o mesmo teto. E agora, desfrutando de sua caminhada matinal em Chicago, William sentia-se bastante satisfeito com sua vida. Ao passar por uma barraca com doces frescos, o jovem não resistiu ao cheiro e decidiu comprar um. Depois de dar uma olhada no cardápio, William decidiu por algumas fatias de torta de cereja e uma Coca-Cola Diet. O homem não planejava levar sua guloseima para casa e sentou-se em um banco próximo para saboreá-la. As pessoas apressadas ao redor não incomodavam William, pois esse tipo de café da manhã era algo bastante comum na cidade. Sentado no banco, o jovem cirurgião não percebeu imediatamente quando uma menina de 6 anos se aproximou dele, segurando um pedaço de papel na mão. As roupas da menina estavam em estado precário e provavelmente haviam sido compradas em uma loja de segunda mão. Ao encontrar os olhos da menina, William percebeu imediatamente que ela estava com fome. Como havia cerca de meio pedaço de torta restante na sacola de papel do homem, a menina não pôde deixar de perguntar baixinho: "Posso comer esse pedaço?" William ficou tão surpreso com a pergunta que chegou a pensar que poderia ter entendido errado a garota. Nos dias de hoje, é chocante ver uma menina com tanta fome a ponto de pedir a sobra de um estranho na rua. Recuperando-se do choque inicial, William olhou para a garota com surpresa e disse: "Claro, você pode comer. Mas se você esperar um minuto, eu posso te arranjar um pedaço só para você. Espere aqui." Os lábios da menina se esticaram imediatamente em um doce sorriso. Na esperança de fazer a menina feliz, William comprou um pacote inteiro de guloseimas para ela. "Uau, há tantas coisas! Eu posso até compartilhar com a minha mãe ou talvez até com o meu padrasto", sussurrou a menina entusiasmada. Em seguida, ela entregou a William um pedaço de papel dobrado que tinha na mão e tirou um rolinho de canela da sacola. "E o que você tem aqui?" "É uma nota?" perguntou o jovem cirurgião, virando o pedaço de papel em suas mãos. "Não, é um desenho. Eu fiz ele sozinha. Eu estava esperando vendê-lo, mas ninguém queria comprar de mim", respondeu a menina com um soluço baixo. Os olhos de William brilharam com a ideia que ele teve. "Quanto você quer por ele?" perguntou o homem para a menina. Ela olhou para o homem com um olhar avaliador e, em seguida, disse: "Eu não ligo muito. Qualquer coisa que alguém possa pagar, eu preciso de cada centavo que eu conseguir. E eu posso fazer mais desenhos depois. Se você gostar, pode levar de graça." A resposta da menina despertou um sentimento há muito esquecido de ternura na alma de William. O cirurgião sentiu uma vontade irresistível de dar cada centavo que tinha naquele momento para aquela menina. William colocou a mão no bolso e tirou um pouco mais de $100 em pequenas notas, entregando o dinheiro para a menina. "Uau, é muito dinheiro, senhor! Eu não conseguiria ganhar tanto nem em um mês", exclamou a menina.
Tag, você mereceu. Qual é o seu nome, a propósito? Perguntou William. Mary. Mary Dawson, senhor. Eu venho aqui com frequência. Pegue o desenho, apenas não o jogue fora, por favor, respondeu a menina, colocando o dinheiro no bolso. O coração de William disparou novamente. A simples ideia de que aquela menininha precisava ganhar a vida por conta própria e de uma forma tão incomum era muito dolorosa. Após terminar o rolo, Mary se despediu educadamente, segurando a sacola de doces debaixo do braço, correu para a rua mais próxima. Naquele momento, William sentiu uma vontade de seguir a menina para descobrir onde ela morava, mas acompanhá-la não foi fácil, e, 5 minutos depois, o jovem cirurgião a perdeu de vista. William ficou lá por um tempo, suspirou tristemente e foi para casa. O estresse da noite começava a se fazer sentir, e o jovem cirurgião sabia que precisava descansar em breve. Ainda segurando o desenho da criança em sua mão, William caminhou pela rua e pensou em Mary. O jovem não conseguia entender o que poderia ter forçado uma menininha a sair pelas ruas e tentar vender seu desenho para desconhecidos. Foi só quando William chegou em casa que ele desdobrou o papel e viu exatamente o que Mary havia desenhado. A primeira coisa que chamou a atenção do homem foi o quão realista o desenho parecia. A imagem estava desenhada a lápis e representava 3 pessoas. Aparentemente, todos eram membros da mesma família, pai, mãe e sua filhinha. Mas o surpreendente não era esse fato. O que impressionou o homem foi o fato de cada pessoa ter características específicas. Por exemplo, o homem era retratado como um brigão de rosto vermelho, sacudindo os punhos no ar. Enquanto isso, a mulher estava sentada em uma cadeira de rodas e estava pálida como giz. Ao olhar mais de perto a garota, William viu que Mary havia se desenhado da mesma forma, usando a mesma blusa que o cirurgião havia visto nela. A percepção de que a menina provavelmente havia desenhado uma cena de sua própria vida fez William ficar muito preocupado com ela. Somente agora o jovem cirurgião percebeu por que Mary precisava tanto de dinheiro. Provavelmente, ela estava tentando ajudar a mãe doente. Essa descoberta mudou tudo na mente do homem. Lágrimas se acumularam nos olhos de William apenas com o pensamento de como a vida deve ter sido difícil para aquela menina. Como o cirurgião tinha o dia seguinte de folga, ele decidiu encontrar Mary e conversar com sua mãe. No entanto, quando William chegou ao mesmo local da barraca de doces no dia seguinte, a menininha não estava lá. O homem se sentiu preocupado e desapontado. "Você está procurando pela Mary?" perguntou o vendedor com simpatia. William se virou e acenou com a cabeça. "Você pode encontrar aquela garotinha naquela casa ali, veja, aquela com as toalhas vermelhas no telhado e a chaminé velha", disse o vendedor, apontando a direção com a mão. Agradecendo a mulher por sua ajuda, William caminhou rapidamente em direção à casa de Mary. O cirurgião precisou bater na porta por pelo menos 10 minutos antes que alguém finalmente abrisse. Um homem apareceu na entrada, claramente bêbado, o que era evidente em seu rosto e no cheiro de sua respiração. Encarando William com seus olhos embriagados, o homem esperou em silêncio por uma explicação. Mas antes que o cirurgião tivesse tempo de abrir a boca, Mary apareceu atrás das costas do homem. "Não encoste nele, Bob. Este é o homem que comprou meu desenho ontem", exclamou a menina. Um sorriso de desprezo imediatamente apareceu no rosto do homem, indicando que suas habilidades mentais eram potencialmente bem longe do ideal. Depois de olhar nos olhos de Bob por um momento, William gentilmente o empurrou para o lado com o ombro e entrou. A primeira coisa que o jovem cirurgião viu foi a mulher em uma cadeira de rodas. Ela devia ter cerca de 30 anos, e se não fosse pela pele pálida de forma antinatural, ela até poderia ser considerada bonita. Mas William não ficou surpreso com isso. A parte surpreendente era o fato de que ele já havia visto a mãe de Mary antes. Foi cerca de 6 meses atrás, mas ela não estava em uma cadeira de rodas na época. Ela chegou ao hospital com um ataque agudo de apendicite. William sempre teve uma boa memória e, portanto, rapidamente se lembrou de seu primeiro e último nome. "Boa tarde, senhora." "Desculpe-me por ser direto, mas a senhora é April Donnelly?" perguntou o cirurgião cautelosamente. A mulher olhou para o hóspede com surpresa nos olhos e respondeu: "Não, senhor, você está enganado. Meu nome é Claire Dawson. Eu cresci em um orfanato, então não tenho família além de Mary. Meu marido faleceu, então eu, bem,
Tenho certeza que você entende. William ficou pálido, mas não desistiu. Ele tinha certeza de que a mulher na sua frente era April Donnelly. Ela até tinha o mesmo tipo de pinta no pescoço, o que provava que o cirurgião estava certo. Bob estava perto o tempo todo e até tentou agir com ciúme, mas o jovem cirurgião rapidamente o colocou em seu lugar, então o homem bêbado se retirou para seu quarto. Isso aconteceu de forma repentina e espetacular, e a pequena Mary aplaudiu com alegria. Era evidente que o padrasto atormentava tanto a menininha quanto sua mãe. Quando as coisas se acalmaram um pouco, William pediu a Claire que compartilhasse detalhes sobre sua lesão. Aconteceu na faixa de pedestres. Foi um motorista bêbado, senhor. Ele estava correndo descontroladamente. Senti uma dor aguda e então tudo ficou escuro. Depois acordei no hospital. Os médicos não queriam olhar nos meus olhos e começaram a falar sobre a cadeira de rodas. Houve uma cirurgia que eu poderia fazer, mas é muito cara, disse Claire com lágrimas nos olhos. William suspirou com simpatia. O homem não pôde deixar de se impressionar com o quanto Claire se parecia com April Donnelly, a mulher que ele havia operado há cerca de 6 meses. Depois de conversar um pouco mais com Claire, William tirou algumas notas de $100 do bolso e entregou a Mary. Cuide de sua mãe, está bem? E se Bob lhe der problemas, me ligue imediatamente, acrescentou o homem com um sorriso. O jovem cirurgião já havia tomado a decisão em sua mente, ele definitivamente ajudaria Claire e sua pequena filha. Após deixar a casa dos Dawson, William foi direto para o hospital para descobrir as informações de contato de April Donnelly, que, ao contrário de sua sósia Claire, vinha de uma família muito rica. Ao ligar para April, o jovem cirurgião descreveu a situação e ofereceu a ela a oportunidade de ver tudo com seus próprios olhos. April compareceu à reunião com seus pais idosos, que pareciam bastante esperançosos por algum motivo. Como se descobriu mais tarde, muitos anos atrás, Albert e Barbara Donnelly adotaram uma menininha de um orfanato e nem sequer suspeitavam que o diretor astuto havia separado as irmãs gêmeas para colocá-las em famílias diferentes. Infelizmente, toda a situação só veio à tona muitos anos depois, quando as duas irmãs se encontraram na casa dos Dawson. Ao ver a cópia exata de sua mãe, Mary arregalou os olhos surpresa e cobriu-os com as mãos. A menininha sentia como se fosse um sonho e que em breve acordaria e todas as coisas boas que haviam acontecido com sua família desapareceriam. No entanto, foi Bob quem ficou mais surpreso que todos os outros e também incrivelmente feliz ao saber que sua namorada tinha parentes influentes. Claire e April passaram o dia todo conversando. As irmãs queriam contar uma para outra tudo o que havia acontecido ao longo dos anos. Enquanto isso, Albert e Barbara Donnelly brincavam com Mary, a quem agora consideravam sua neta. Foi um dia muito especial, e William ficou feliz que tudo tenha se desenrolado dessa maneira. Agora que a questão do dinheiro para a cirurgia de Claire havia sido resolvida, o jovem cirurgião sentia-se incrivelmente aliviado. Ele sabia que tudo na vida acontece por uma razão, o que significava que seu primeiro encontro com Mary não foi acidental também. Cerca de 2 semanas depois, Claire Dawson passou por uma cirurgia na coluna que lhe deu esperança de que ela pudesse voltar à vida normal. O padrasto de Mary, Bob, foi embora logo depois de uma conversa com Albert Donnelly, que prometeu a ele umas férias confortáveis nas dependências da prisão estadual se ele voltasse. William costumava visitar Claire no hospital durante seu tratamento de fisioterapia, e ele também cuidava de sua filha no intervalo. É claro que a família Donnelly também ajudava, levando sua neta para passar um tempo com eles, para que ela pudesse experimentar como era viver uma vida rica. Ao dedicar tanto tempo para ajudar Claire Dawson, William inadvertidamente desenvolveu sentimentos por ela. Nunca antes em sua vida o homem havia experimentado tantas emoções ao passar tempo com uma mulher. Quando Claire recebeu alta do hospital, William a considerava sua namorada e ficava feliz em deixar todos ao seu redor saberem disso. A pequena Mary estava feliz pelos pais e acreditava que eles definitivamente se casariam em breve. A menininha também começou a frequentar uma escola de arte, onde continuava desenhando imagens de sua família. Só que agora sua mãe não estava mais triste nelas, mas sempre rindo feliz ao lado de Claire. A menininha também desenhou seu fiel namorado, que não apenas a amava mais do que tudo, mas também acreditava que seus sentimentos eram correspondidos como nunca antes em sua vida. Assim chegamos ao fim de nossa história em áudio, amigos. Deixe seu comentário, dê seu like,
Se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história.